Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar num tema, olha, fascinante e super importante para muita gente, o batismo no Espírito Santo. Vamos usar bastante coisa do livro Batizado no Espírito, do Randy Clark, e também outras fontes, né, que trazem história, teologia. Exato. É um tema que, a gente sabe, às vezes gera debate, tem suas complexidades. Com certeza. Mas é central para a experiência de fé de muitos cristãos, tanto hoje quanto ao longo da história. Então a nossa ideia aqui é simples. Vamos tentar desvendar o que essas fontes dizem, pegar as ideias principais, as diferentes visões, um pouco da história, os relatos pessoais. Exato. Para entender melhor o significado, o impacto dessa experiência, né? Isso, o que a teologia, a história e os testemunhos nos contam sobre isso. O ponto central que o material traz, logo de cara, é que o batismo no Espírito Santo seria a presença de Deus vindo sobre alguém com poder. O livro do Clark mesmo, ele é elogiado por isso, né? Por juntar a experiência vivida com a base teológica. Gente como Bill Johnson, John Ornelas, eles destacam isso. Ok, então, vamos começar a desembrulhar isso. Vamos lá. E acho que a relevância disso tudo, né, é que toca bem no centro da vida cristã. Como a gente se relaciona com o Espírito Santo na prática. O legal do material que a gente tem aqui é justamente essa busca por equilíbrio, sabe? Entre a experiência pessoal, que é forte, e a reflexão teológica. O bispo Garlington até comenta isso num dos endossos ao livro. Não é só teoria, mas também não é só sentir por sentir. Tá, então, começando pelo básico, né? O que exatamente seria esse batismo no Espírito Santo? Olhando para as fontes. A definição do Clark já ajuda. Presença de Deus repousando sobre você com poder. Parece que a chave é essa dupla, presença e capacitação. É isso. E o que é fascinante aqui, sabe, é notar que mesmo com nomes e ênfases diferentes, a maioria das tradições cristãs concorda em alguns pontos básicos. Ah, é? Tipo o quê? Tipo, que o Espírito Santo é recebido na conversão e que é possível, sim, ter outras experiências com ele depois. A coisa começa a divergir mais quando a gente pergunta, tá, mas quando exatamente acontece essa experiência específica do batismo no Espírito? E precisa ter uma evidência clara. Tipo, falar em línguas, como que funciona isso, como se busca, como se recebe. O próprio Clark comenta essa nossa mania, principalmente aqui no Ocidente, de querer sistematizar tudo, né? Botar em caixinhas. Mas ele lembra que Deus é... Bom, Deus é maior que nossos sistemas doutrinários. Faz todo sentido. E essa variedade de visões fica bem clara nas fontes, né? Elas mapeiam alguns pontos de vista principais. Sim. Tem, por exemplo, a visão mais tradicional, né? Aquela comum em igrejas ortodoxas, católicas, anglicanas, luteranas, que geralmente conecta o receber o Espírito com o batismo na água, muitas vezes ainda na infância, e aí tem um momento depois, tipo confirmação ou crisma, para renovar ou confirmar essa graça. Isso. Aí tem também a visão que é bem comum em muitos círculos evangélicos, reformados, batistas, metodistas mais recentes. Eles entendem que o batismo no Espírito acontece ali na conversão mesmo, mas dão muita ênfase na importância de buscar enchimento, sabe? Ou plenitudes do Espírito ao longo da caminhada cristã. Não é um evento único e pronto. Entendi. E tem mais, né? O movimento de santidade. Sim, ligado ao Wesley, depois ao movimento Keswick. Eles falaram da habitação do Espírito já na conversão, claro, mas buscavam uma segunda obra da graça. Segunda obra. É. Às vezes chamavam de inteira santificação ou consagração. A ideia era receber um poder especial para viver uma vida de vitória sobre o pecado, sabe? Uma capacitação para a santidade prática. E aí chega a visão pentecostal clássica, que ganhou muita força ali no começo do século XX. Exato. Para essa visão, o batismo no Espírito Santo é uma experiência bem distinta e geralmente acontece depois da pessoa se converter. O foco é a capacitação para o serviço, para viver os dons espirituais de forma mais ativa e, frequentemente, o falar em línguas é visto como sinal inicial, a evidência de que a pessoa recebeu essa experiência. Puxa, é bastante coisa para a gente processar logo de cara.
Mas antes da gente detalhar mais essas visões, como essa ideia toda se conecta lá atrás com a Bíblia, com a história da igreja? Ótima pergunta. As fontes fazem essa conexão, sim. Elas ligam o batismo no Espírito às promessas que a gente já vê lá no Antigo Testamento. Profetas como Joel, Isaías, Ezequiel, eles falavam de um tempo em que Deus ia derramar o Espírito dele sobre todo o povo, não só nos reis, nos profetas como era antes. E claro, João Batista, né? Ele anuncia Jesus como aquele que ia batizar com o Espírito Santo e com fogo. A ideia central é essa, Deus querendo capacitar o povo dele com a sua própria presença, de um jeito muito mais direto, muito mais poderoso, agora na nova aliança. E a Bíblia descreve uns momentos bem intensos, né? Lembro das fontes citando os sacerdotes lá no templo que nem conseguiu ficar em pé, por causa da glória de Deus. Sim. Ou o mais famoso, talvez, Pentecostes. Os discípulos cheios do Espírito e o pessoal de fora achando que eles estavam bêbados. Isso mostra que esses encontros com Deus podem ser bem fora do comum, né? Exato. E essas manifestações, às vezes mais físicas, né? Tremores, choro, riso, gente caindo sobre o poder de Deus, isso não ficou só lá nos tempos bíblicos. Não. Não, as fontes mostram que fenômenos bem parecidos aconteceram em vários avivamentos ao longo da história, entre metodistas, batistas, presbiterianos. Isso sugere que essa experiência de um encontro poderoso com o Espírito tem uma certa continuidade. Interessante. E os primeiros séculos da Igreja, depois dos apóstolos? As fontes comentam sobre como eles viam isso? Comentam, sim. Indicam que os pais da Igreja primitiva, figuras como Tertuliano, Cipriano, eles frequentemente associavam o receber a plenitude do Espírito com práticas como a oração e a imposição de mãos. E isso geralmente acontecia depois do batismo na água. Ah, então já tinha essa ideia de um momento específico depois do batismo. Parece que sim. O Cipriano, por exemplo, usava o caso dos samaritanos lá em Atos, né? Eles tinham crido, sido batizados na água, mas precisaram que os apóstolos fossem lá, orassem e impusessem as mãos para eles receberem o Espírito Santo. Entendi. E essa prática, com o tempo, foi se desenvolvendo no que hoje a gente conhece como confirmação ou crisma em algumas tradições. As fontes mencionam vários outros pais da igreja e até concílios que reforçavam essa ligação entre oração, imposição de mãos e o receber do Espírito. Que legal ver essa linha histórica. E tem uma figura bem interessante, bem mais tarde, lá pelo século X ou XI, Simeão, o novo teólogo. As fontes citam ele porque ele já criticava a ideia de ter o Espírito só de forma teórica e inconsciente, desde o batismo infantil. Ele batia muito na tecla da importância de ter uma experiência consciente do Espírito. Nossa. Então essa tensão entre a doutrina e a experiência vivida não é de hoje mesmo. De jeito nenhum. E como isso tudo aparece nas histórias pessoais que as fontes trazem? Porque os relatos parecem ser bem diferentes uns dos outros. Muito diferentes. E isso é rico, né? As fontes compartilham, por exemplo, a história de um pastor batista, que eles chamam de K, um cara com doutorado e tudo. Ele teve uma experiência super forte do batismo no Espírito enquanto dirigia. Dirigindo? Como assim? Pois é. Sentiu um calor intenso, começou a chorar muito, ganhou uma ousadia nova para pregar, se viu livre de um pecado que o incomodava há tempos. Mas olha que interessante, sem falar em línguas naquele momento. E isso veio depois para ele. Uau! Por outro lado, tem gente que relata ter sentido a salvação e o batismo no Espírito quase que juntos, na mesma experiência. E tem a história da Diane, esposa do Randy Clark. Antes de um projeto grande de evangelismo, ela teve uma experiência muito profunda de choro, de lamento num culto. E eles interpretaram isso como uma capacitação específica de Deus para aquela tarefa, sabe? Um batismo de amor, de compaixão. Ou seja, não tem mesmo uma receita de bolo, né? Definitivamente não parece ter. Essas histórias mostram Deus agindo de formas muito diversas, em pessoas diferentes, em tempos diferentes. Algumas experiências se encaixam mais direitinho numa caixinha teológica, outras meio que desafiam as categorias que a gente cria.
Tipo o exemplo do Larry Hart que você mencionou antes? Exato. Ele era um batista que defendia a visão pentecostal clássica e depois reviu a sua interpretação teológica sobre a subsequência, embora continuasse valorizando muito a experiência em si. Isso mostra como a jornada pessoal e a compreensão teológica podem andar juntas e até mudar com o tempo. Vamos focar um pouquinho mais agora em duas visões que as fontes detalham bem: a pentecostal e a católica. Como elas são apresentadas ali? Certo. A visão pentecostal moderna, como as fontes descrevem, tem um marco forte lá no avivamento da Rua Azusa, em Los Angeles, por volta de 1906. A ênfase é clara: o batismo no Espírito é uma experiência, geralmente posterior à salvação, que meio que abre a porta para os dons espirituais, o charismata. E as línguas? As línguas, a glossolalia, são vistas como a evidência inicial mais comum, o sinal físico de que a pessoa recebeu, mas não necessariamente a única evidência, é bom dizer. Citam a história da Jane Evans Moore, lá em Azusa, que não só falou, mas começou a cantar e até tocar piano em línguas que ela não conhecia. A ideia central é essa: uma capacitação poderosa para o serviço, para uma vida cristã mais dinâmica. Entendi. E a visão católica, como as fontes mostram, ela se aproxima ou se distancia disso? Olha, a perspectiva católica que as fontes apresentam liga o batismo no Espírito de forma mais direta aos sacramentos de iniciação, batismo e confirmação ou crisma. A renovação carismática católica, que ganhou muita força a partir dos anos 60, não fala tanto de um segundo batismo. Não. Nos sacramentos. O cardeal Suenens, que foi uma figura super importante nesse movimento, dizia isso: o batismo, água e espírito é um só, mas ele precisa ser despertado, apropriado conscientemente. E como eles escrevem essa experiência? As características que as fontes mencionam incluem muita paz, alegria, o exercício dos dons, os carismas e algo que chamam de dom das lágrimas, que seria uma expressão profunda de amor a Deus, ou contrição, ou compaixão. E é interessante notar o apoio que os papas mais recentes deram para a renovação carismática, expressando o desejo de que essa cultura de Pentecostes se espalhasse pela igreja. Além dessas visões mais atuais, as fontes também relembram figuras históricas importantes que tiveram experiências marcantes com o Espírito, né? Sim, várias. Mencionam John Wesley, o pai do metodismo, que falava de uma segunda bênção que trazia santificação, poder para viver diferente. Charles Finney, aquele grande avivalista americano, descreveu a experiência dele depois da conversão como ondas de amor líquido vindo sobre ele. Amor líquido. Que imagem forte. Né? E mencionam outros nomes: Dele Moody, H.A. Torrey, A.B. Simpson. O ponto comum em muitos desses relatos históricos, segundo as fontes, é que houve uma experiência de crise, um encontro profundo com o Espírito depois da conversão inicial. E foi esse encontro que os transformou e os capacitou de forma decisiva para o ministério que eles tiveram. Então, essa busca por algo a mais do Espírito, essa capacitação extra, não é algo novo, nem exclusivo de um grupo só. De jeito nenhum. Seja qual for o nome que se dê, segunda bênção, batismo no Espírito, plenitude, consagração, essa busca por um encontro mais profundo e capacitador com Deus parece ser um tema que volta e meia aparece na história da igreja, especialmente em pessoas que tiveram um impacto significativo. Tá, e como a gente pode tentar sintetizar isso tudo? Tem alguma perspectiva nas fontes que ajuda a organizar essas ideias diferentes? Tem sim. As fontes trazem a visão do Gordon Fee, que é um teólogo pentecostal muito respeitado. Ele argumenta que o foco do debate talvez não devesse ser tanto em quando acontece, se é depois da conversão ou se as línguas são a única evidência. E qual seria o foco, então, para ele? Para o Fee, o ponto crucial mesmo, olhando para o Novo Testamento, é o Espírito Santo como a presença dinâmica e o poder de Deus na vida do crente e da igreja. Ele até levanta uma hipótese interessante. Talvez essas experiências subsequentes que tanta gente relata sejam, na verdade, Deus encontrando gerações que acabaram vivendo um cristianismo meio morno, sabe?
meio subnormal, longe da vitalidade da igreja primitiva. E nessa linha, os pentecostais estariam, na visão dele, redescobrindo essa dimensão essencial de capacitação que talvez tivesse se perdido um pouco. Isso é bem interessante. E tem uma outra visão nas fontes que me pareceu ainda mais ousada, talvez, a do John Ruthven. Ele chega a sugerir que o batismo no Espírito não é só um extra, mas a missão central de Jesus. Como assim? Pois é, essa é uma visão bem forte que o material apresenta. O Ruthven argumenta que a razão principal pela qual Jesus veio, olhando para os evangelhos, foi justamente para tornar possível esse derramamento do Espírito em nós. Mais do que o perdão dos pecados. Na leitura dele, a cruz não serve apenas para perdoar pecados, o que é fundamental, claro, mas ela serve principalmente para inaugurar a nova aliança. E a essência da nova aliança, para ele, é o Espírito Santo habitando e capacitando as pessoas, com seus dons, seu poder. Nossa. Então, pro Ruthven, se a gente nega ou minimiza a obra atual do Espírito, os dons, o poder, a capacidade de ouvir a voz de Deus hoje, a gente estaria, de certa forma, perdendo o propósito principal da vinda de Cristo e da própria cruz. Uau! Isso realmente muda a perspectiva. E como ele liga isso com o discipulado, com seguir Jesus? Ele diz que o discipulado verdadeiro não é só tentar copiar a ética de Jesus na nossa própria força, sabe? É imitar também o poder com que Jesus agia. E isso só seria possível através dessa imersão, desse batismo no Espírito. Ele também conecta muito o batismo no Espírito com a capacidade de ouvir a voz de Deus, que ele vê como a experiência humana mais fundamental em toda a Bíblia. Forte isso. As fontes também fazem uma ponte entre essa experiência do Espírito e a questão da santidade e da justiça social, né? Sim, e é um ponto super importante. A santidade aqui não é vista como um conjunto de regras de pode ou não pode, não é legalismo. É algo que brota de um coração transformado pelo amor a Deus e ao próximo, como Jesus ensinou. Tipo Miqueias 6:8. Exatamente. As fontes citam Miqueias 6:8. Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o seu Deus. Usam o exemplo do Ministério Iris Global da Heidi e do Roland Baker lá em Moçambique para mostrar como esse poder do Espírito pode impulsionar um cuidado integral. Lá você vê milagres, dons espirituais acontecendo junto com comida, escola, cuidado de órfãos. Uma coisa não anula a outra, pelo contrário. E essa conexão com a ação social, com a justiça, já aconteceu em outros momentos da história também. Com certeza. Historicamente, muitos avivamentos onde a presença do Espírito era sentida de forma mais intensa tiveram um impacto social muito forte. Levaram à luta contra a escravidão, ao cuidado com os pobres, a reformas na educação. As fontes mencionam que esses períodos de avivamento, que eles definem como tempos de capacitação especial do Espírito para a igreja, muitas vezes liberam também uma criatividade enorme. Dão até um exemplo moderno de um empresário, Blaine Cook, que usa os talentos dele inspirados pelo Espírito para gerar recursos para causas sociais. Interessante. E como a gente já falou, esses avivamentos frequentemente vêm com manifestações que fogem do comum e geram controvérsia, né? É um padrão que parece se repetir. Toronto, Kenny Reed, Rua Azusa. Para a gente amarrando essa parte mais de exposição do conteúdo, tem os testemunhos de capacitação mais recentes, como do próprio Randy Clark, né? Que são bem detalhados. Que ele teve ao longo dos anos de 1984... 89, 93, 94, cada uma com manifestações diferentes, tremor, calor intenso, um poder que o derrubava, choro forte, sensação de eletricidade nas mãos. E o que ele destaca como resultado disso tudo? O ponto-chave para ele é o fruto. Ele associa esses encontros com uma ousadia renovada para ministrar, ativação de dons como palavras de conhecimento, cura, libertação de algumas áreas de pecado na vida dele e, claro, o impacto ministerial que eventualmente levou ao que ficou conhecido como a Bênção de Toronto.
E os outros testemunhos que as fontes trazem, tipo do Rex Burger, do Ben Scofield, eles reforçam essa mesma ideia? Reforçam muito. A ideia central é a de um encontro transformador com Deus que capacita para o ministério. O Burger fala em se tornar um portador da presença e do poder de Deus, de ver vidas sendo mudadas por onde ele passava. O Scofield descreve manifestações físicas intensas que resultaram num aumento claro da unção para pregar, ativação de dons, uma paixão renovada por Deus. Os dois enfatizam essa transformação pessoal e a capacitação real para servir. Então, se a gente fosse resumir essa nossa exploração das fontes, o que a gente diria? Vemos claramente uma diversidade de visões teológicas, né? Sobre o quando, o como, a evidência do batismo no Espírito Santo. Sim, isso é inegável. Mas, por baixo dessa diversidade toda, parece que tem um fio condutor muito forte, sabe? Um tema que não para de aparecer, seja na história, na teologia, nos relatos pessoais. Qual seria esse fio? Essa busca e muitas vezes a vivência de um relacionamento mais profundo com Deus. Um relacionamento que resulta em capacitação, em poder divino para viver a vida cristã de verdade e para cumprir a missão que a gente tem no mundo. Exatamente. Acho que essa é uma ótima síntese. E talvez o mais importante de tudo isso seja ressaltar a natureza pessoal desse encontro com Deus. As fontes parecem nos convidar a ter uma abertura, sabe? Que vai além de tentar encaixar Deus nas nossas caixinhas doutrinárias, por mais importantes que elas sejam para nos guiar. E voltando naquele ponto do Fee, do Ruffin que a gente discutiu, a presença dinâmica, o poder do Espírito, isso não parece ser um extra opcional no Novo Testamento, parece ser algo essencial. Seja qual for o nome que a gente use, buscar essa realidade parece fundamental para a vida cristã como ela foi pensada para ser. E isso me deixa com um último pensamento aqui. Talvez um convite para quem está ouvindo refletir junto com a gente. Lembramos daquele monge Simeão, um novo teólogo lá atrás, criticando a ideia de ter o Espírito só no papel, de forma inconsciente, e insistindo na importância da experiência consciente dele. Sim, é um ponto forte. Então, independentemente da posição teológica de cada um sobre quando exatamente o Espírito é recebido, como seria se cada cristão buscasse cultivar ativamente essa consciência da presença e do poder do Espírito no seu dia a dia? Não como uma teoria distante, mas como uma realidade palpável, acessível, agora. Que diferença isso faria na forma como a gente vive a nossa fé e como a gente impacta o mundo ao nosso redor? Fica aí a reflexão.